através dos louvores, através da palavra do Senhor, ministrada pelo Teu Filho. Então que possamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por este dia. Soberano Deus, eterno Pai, nosso Deus amado e Pai querido, que neste momento, Senhor, te agradecer, Senhor, por esta noite. Agradecer sim, porque nós sabemos que seguimos este lugar em segurança, porque o Senhor nos abençoou e nos trouxe este lugar. Muito obrigado por este dia vivido, por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo sustento. Muito obrigado, Senhor, por suprir todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que quer fazer. Que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que possamos, Senhor, desejar estar neste lugar todos os dias, porque não tem lugar melhor de estar senão na casa do Senhor, buscando a Tua face, louvando e glorificando o Teu santo nome. Nos visita nesta noite, em nome de Jesus. Visita o nosso lar, Senhor. Visita o lar de cada um dos meus irmãos que neste lugar está, Senhor. Visita aquele lugar, leva a cura, restaura, renova, Senhor. Naquele lugar, viva, Pai. Que possamos, Senhor, sentir a Tua presença no nosso meio nesta noite. Que o Senhor possa fazer presente sim, que em todo louvor e toda glória do Senhor neste lugar. Oh, Senhor, que possamos sentir, meu Pai, o Teu abraço. Sentir, Senhor, o Teu carinho e o Teu zelo sobre a nossa vida neste dia. Porque nós sabemos que nada podemos fazer se o Senhor não nos der autorização. Se do céu não vier, nada nós temos. Nós sabemos disso. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado por este lugar chamado Casa de Oração. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa estar renovando a vida deles neste lugar. Que eles possam ser alcançados, Senhor, nesta noite. E sentir a alegria do Teu mover sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. Que possamos te sentir. Que possamos nos alegrar em estar neste lugar. Que possamos ser renovados a cada instante, meu Pai, neste lugar. Que possamos ser cheios nesta noite. E ao sair, que não venhamos sair, Senhor, da mesma forma que entramos, mas que venhamos sair renovados com a Tua presença. E cheios da Tua graça, Senhor. Que possamos transportar. E ao sair, que possamos também alcançar outras vidas através da Tua presença sobre nós. Então, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Bom é saber que tem um Pai que cuida e zela para nossas vidas. De uma coisa a gente tem certeza que os planos que a gente faz, se a gente fizer pensando, confiando em homens, eles sim podem ser frustrados, porque homens não podem fazer aquilo que só o nosso Deus pode fazer. E tem coisas na nossa vida, tem planos do Senhor para a nossa vida que está para acontecer e só precisa que a gente esteja na posição. Precisamos estar assim só alinhados para entender aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, para então somente viver os planos e tudo aquilo que o Senhor projetou e sonhou para as nossas vidas, porque nada que Ele planeja será frustrado pelo inimigo, será frustrado por ninguém. Palavra de ninguém não tem o poder de deter aquilo que o Senhor já declarou e decretou sobre as nossas vidas. Aleluia. Minha vida em tuas mãos
Pai. Não há outro Deus que adoraremos, somente a Ti prostraremos e adoraremos, pois Tu és poderoso. Oh, aleluia, Tu és poderoso, Tu és invencível, Tu és inigualável, Senhor. Oh, Tu és invencível, Tu és inigualável, e não há outro Deus além de Ti. Tu és invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Eu é o Rei.
É tudo sobre o Senhor, é tudo sobre Ele. A palavra do Senhor diz: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ai, se nós soubéssemos o que é isso, nós não seríamos tão egoístas com o reino de Deus, nós não seríamos tão exaltados. Mas essa noite é uma noite onde o Senhor está comissionando uma geração que vai entender que é tudo sobre Ele, nada sobre nós, nada sobre você, nada sobre mim, é tudo sobre Ele. O reino, a terra, a adoração, a obra, o chamado, o ministério, é tudo, tudo, tudo. Então essa é a noite que você vai declarar isso. Tudo é o Senhor. Se você respira, é o Senhor, é pelo Senhor. Se você chegou aqui, é pelo Senhor, é por causa dele. E certamente você não vai sair daqui por você, mas por Ele permitir. Tu fecha teus olhos. Oh Espírito Santo, oh Espírito da verdade, oh Espírito, intercede, Jesus. Nós queremos apresentar as nossas vidas no Teu altar e te pedir perdão por tantas coisas que nós pensamos, por tantas coisas que nós falamos, por ações, gestos, meu Deus, atitudes que desagradaram o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Jesus. Somos falhos, pecamos, mas queremos lutar contra o pecado e alcançar a santidade, porque a santificação leva o homem ao Senhor, a santificação leva o homem a Deus. Por isso, Senhor, nos perdoa e nos santifica. Há uma nuvem neste lugar, Senhor. Há uma nuvem de glória neste lugar, onde estiver dois ou três reunidos no Teu nome, o Senhor está presente. Espíritos que tentam, a Deus, aprisionar a mente, espíritos que foram alimentados lá fora, na cachoeira, na encruzilhada, na mata virgem, meu Deus, onde seja, para atormentar essa alma, para atormentar essa vida, nós vamos amarrar agora. Está amarrado, Espírito. O mundo demoníaco está amarrado. Está amarrado. Na autoridade do nome de Jesus, você vai sair. Você vai sair deste lugar. Você vai sair desta vida. Você vai sair. Você vai sair. Você vai sair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Sai agora. Demônio, saia. Líder, cabeça, saia. Colegião, saia. Não volte mais. Não volte mais. Em nome de Jesus. Não volte mais. Não volte mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pegue seus bagagens agora. Sai agora. Sai, você que está atormentado. Você que está atormentado. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. 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 Eu repreendo, Senhor, toda ação do diabo. A vitória é nossa. A vitória é da igreja. As portas do inferno não prevalecerão. A vitória é da igreja. A vitória é da igreja. Não vai voltar. Não tem autoridade. Não tem autoridade. Porque a igreja do Senhor foi levantada. A igreja do Senhor foi levantada. Com autoridade, em nome de Jesus. Feche as portas, Senhor.
Fecha as portas do inferno. Fecha as portas do inferno. Fecha as portas do inferno, Senhor. Não tem poder. Não tem poder. Não tem poder. Não tem poder. Não tem poder contra a igreja. Não tem poder contra essa vida. Não tem poder. Em nome de Jesus. Não perderemos essa guerra. Não perderemos essa batalha. A vitória é nossa. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas, correntes rompidas, alma livre, esta mente livre, Jesus. Meu Deus, liberta esta mente, liberta esta alma, liberta esta alma, liberta, Senhor. Nenhum trabalho feito vai prosperar, nenhum trabalho feito vai prosperar. Nenhum trabalho feito vai prosperar, já cancelou. Está falido. Está falido. Seja onde for entregue, está falido. Está falido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Que o Senhor Deus coloque a tua mão sobre estas vidas. Que o Senhor tire todo o peso e venha com o peso da sua glória sobre este lugar. Venha com o peso da sua glória. Meu Deus, nós declaramos a vitória. Declaramos a vitória. Declaramos a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Ainda sentando, você pode continuar a adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo a este lugar, esta casa de oração, este lugar que não é outro, senão a casa do seu Deus, seu Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Salmo 23, quem pode ler comigo? Salmo bem conhecido, você sabe aí de cor, mas eu quero ler com você. Salmo 23 diz assim: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente bondade e amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Amados, esse salmo é um salmo de Davi. Lembrando que nem todos os salmos foram escritos por Davi. Pelo menos tivemos em média 7 autores do livro de Salmos. Esse Salmo 23, Davi expressa a dependência dele a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No original, esse Salmo 23, verso 1 diz: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. É como se você dissesse que você não precisa de mais nada, se você tem Deus.
A questão é que às vezes nós estamos sempre tentando substituir Deus por algo supérfluo, por aquilo que por um momento vai nos trazer um prazer, vai nos trazer alegria momentânea, vai de certa forma suprir uma necessidade, que às vezes é emocional. Mas se Davi disse no original que de nada eu tenho falta, é literalmente que eu não preciso de mais nada se eu tenho Deus, porque Ele é tudo na minha vida. Isso não significa que eu vou abandonar tudo que eu tenho. Não, porque até tudo que eu tenho foi Ele que me deu. E quando Ele nos dá, Ele garante que a bênção, ela vem para nos enriquecer. Então o Senhor é o nosso médico, de nada nós teremos falta. Ele é o nosso psicólogo, de nada teremos falta. É o nosso ajudador, de nada teremos falta. É o nosso professor, o nosso consolador. É o nosso pai, é o nosso irmão. Então de nada teremos falta em tudo isso. E o interessante é que Davi continua falando que ele guiaria o homem, a ele, Deus guiaria ele em veredas, em águas tranquilas, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria nenhum mal. Ou seja, ele tinha confiança em Deus. Para você andar em lugares que você nunca esteve, é muito difícil. Mas Davi sabia o que ele estava falando, e a dependência em Deus te faz levar você a lugares que você não foi, nunca foi, e você não iria se Deus não estivesse com você. E ele termina dizendo: habitarei na casa do Senhor para sempre. Ai, que bom se a gente pudesse estar todos os dias, todas as horas na casa do Senhor. O importante é você entender que existem momentos que você precisa estar reunido. E esse é o momento onde o Senhor chama uma aglomeração para se formar o corpo, os membros formando o seu corpo, onde Cristo, Ele é o cabeça. Então, amados, eu quero deixar esse texto para que você continue sendo mais dependente do Senhor. E sempre diga isso: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Se nós começarmos a entender isso, nós não vamos andar tão ansiosos como a gente tem andado às vezes, em querer as coisas muito rápido, o já, porque até o já pertence ao Senhor. 1000 anos para Ele é como um dia é como 1000 anos. E certamente o que Ele tem para você está prometido e está garantido, porque Ele é fiel para cumprir. Ainda que o homem falhe, a Bíblia diz que o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar Ele mesmo. Então às vezes nossa esperança está no homem, nossa esperança está no nosso emprego, nossa esperança está na nossa casa, no nosso financeiro, a nossa esperança está no nosso intelecto, na nossa sabedoria humana. Nós podemos depender disso, mas mais acima de tudo isso, existe um Deus que está sempre direcionando a nossa vida para administrar tudo isso que chega às nossas mãos. Então eu quero dizer para você que Ele vai te dar sabedoria para você administrar tudo que você tem, mas em primeiro lugar você vai colocar o reino. Amém, amados? Porque Ele é o seu pastor, então Ele cuida de você. Deus abençoe sua vida nessa palavra. Já os nossos avisos: nosso bazar, sábado 8 da manhã, tá? Domingo à tarde, todos vocês, líderes e equipe, tá? Não é só os líderes. Líderes e equipe, nós estaremos aqui 17h30, domingo. 17h30, domingo, tá? Então vocês líderes, coloquem no grupo de vocês avisando. E se os líderes não tiver, vocês da equipe avisem, tá? Domingo nós temos a nossa reunião, em nome de Jesus. E lembrando também, nosso quilo de alimento, para ajudar a obra do Senhor, tá? Nós estamos aguardando aí mais a cesta básica desse mês, para a gente continuar ajudando aqueles que precisam, tá bom? Em nome de Jesus. Domingo nós vamos estar distribuindo, nosso jornalzinho será quinzenal agora. Nós vamos estar distribuindo no domingo nosso jornalzinho com a agenda do mês, tá? Então nós teremos aí a agenda com a data das redes. Nosso café da manhã também será no último domingo do mês que vem. Vai estar saindo aí
no jornalzinho, tá bom? Vamos adorar a Deus com a nossa semente, com a nossa oferta. Nós precisamos pagar o nosso microfone também, independente dos nossos custos que nós temos mais aí o microfone. E temos também uma necessidade hoje. Estamos com um problema com o violão, ele quebrou a caixinha amplificada, mas apareceu um violão aí com uma oferta, um irmão que encerrou uma obra, pastor, ele me apresentou. E aí eu vou ver se a gente compra o violão já completo, só a caixinha. O Lucas fez uma pesquisa aí, quase R$300, só aquela caixinha amplificada que coloca ali no violão. Então tem um violão de marca aí, que o pastor nos ofereceu por R$600. Mas eu vou negociar, para ver se ele divide para a gente aí. Então tudo isso é custo com a obra, com a sua oferta, com o seu dízimo também. Amém? Então se você vai abençoar a casa de Deus nessa noite, nós vamos cantar, vamos louvar, e você vai sair do seu lugar e trazer sua oferta. Amém? Eu venho a ti com o coração contrito, tão longe estou de me parecer consigo. Eis-me aqui, me prostra aos teus pés. Ensina-me a ser como és. Eu venho assim, com o coração contrito, tão longe estou de me parecer contigo. Ensina-me a ser como Aleluia! Glória a Deus! Antes de ministrar a palavra, tem alguém nessa noite que queira oportunidade para falar algo de Deus, para edificar a igreja? Se você quiser, pode vir. Enquanto isso, a gente abre a Bíblia em Atos capítulo 1. Atos, capítulo número 1. Deixou uma palavra para a sua vida. Alguém achou? Atos, capítulo 1. Verso de número 1 em diante, diz assim, acompanhe. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E certa ocasião, estando com eles, ordenou-lhe: não vos ausentais de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele, que de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas
vós serei batizado com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias, aquele que se haviam reunido perguntava: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas e que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois que disse tudo isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos teus olhos. Amém? Até aqui, obrigado, Senhor. Queremos ouvir a sua voz, nos corrigindo, exortando, nos ensinando a tua palavra, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Jesus já tinha ressuscitado, e antes da sua ascensão, ele passa 40 dias ainda junto com os discípulos, os apóstolos, junto com o povo, ensinando ainda. Então, depois que ele ressuscita, ele não vai logo para o céu, ou seja, ele não vai de vez para o céu. Ele ainda fica com o povo, ressuscita em carne, tá? Jesus ressuscitou em carne, não foi em espírito, ressuscitou em carne, tanto que ele vai e pede para que Tomé toque nele. Lembra dessa passagem? Quando ele ressuscita e ele ficou em dúvidas, Jesus pede para que toque. E quando Jesus continua instruindo aquele povo, a Bíblia vai relatar que muitos ainda tinham dúvidas do que iria acontecer no futuro. E eles começam a perguntar quando era que seria restaurado a Jerusalém. E Jesus deixa um mistério. Isso não compete a vocês saber. O que o reino de Deus, o que só Deus, não vos pertence saber o tempo ou a época que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então nem tudo os discípulos souberam. Eles souberam até um limite que o Senhor permitiu. E um dos mandamentos, uma das ordens que Jesus deixa para os discípulos é que eles ficassem naquele lugar até que eles fossem revestidos, batizados com o Espírito Santo. Ele mesmo disse: olha, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então o cumprimento já estava perto, estava próximo. E para que esse revestimento, esse batismo com o Espírito Santo? Verso de número 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas. Preste atenção. Parece que virou status para os crentes receber o poder, o Espírito Santo, como se a gente tivesse autonomia sobre o poder de Deus. E algumas interrogações ficaram por um tempo na cabeça, ou pode até hoje na cabeça de alguns. Será que eu só tenho o Espírito Santo se eu falar em línguas? A manifestação do Espírito Santo, o manifestar, o falar em línguas, derramar os dons, isso faz parte da manifestação. Mas quem não tem a manifestação não significa que o Espírito Santo não está nele. Porque a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu espírito é recriado. O seu espírito estava morto.
Quando você converte, o teu espírito é recriado. Você passa a ter o Espírito Santo. Amém? Então aquela guerra que você tinha de entregar a sua vida de forma, às vezes, indireta para as obras do diabo, agora você tem entendimento que você não faz mais isso. Então o teu espírito agora é recriado, é renovado. Estava morto, agora ele vive. Você ressuscitou com Cristo. E o poder da descida do Espírito Santo não é nada mais do que uma autonomia, uma autoridade para você testemunhar daquilo que você sabe e do que você vê no ministério da palavra do Evangelho de Cristo. Então muita gente, infelizmente, não entende o que é esse poder, o que é o batizar com o Espírito Santo. Não é simplesmente para a gente ficar rodopiando, pulando, se arrepiando, se tremendo. Isso pode acontecer. Mas o manifestar, o batizar com o Espírito Santo, é você estar capacitado para uma obra. Amém. Não é simplesmente para esperar um sentimento, uma emoção. Porque o Espírito Santo, ele não é emoção, ele é ação sobrenatural. Você pode estar emocionado? Pode, por uma palavra que você está ouvindo, por um manifestar do Espírito Santo? Pode. Mas o Espírito Santo é aquém disso. E o batismo com o Espírito Santo é justamente a capacitação para testemunhar a obra do Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você que quando você pede ou você pediu esse batizar com o Espírito Santo, Senhor, eu quero ser batizado, talvez você já orou, eu quero ser batizado, me derrama sobre a minha vida, derrama. Só que às vezes a sua intenção está errada. E quando você pede o batismo do Espírito Santo, você tem que lembrar, olha, o batismo do Espírito Santo é para que eu faça a obra, é para que eu seja testemunha do que Jesus veio fazer na terra. Então não adianta pedir poder e autoridade e não saber usar, ou não usar. Você tem o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, então você precisa se manifestar. Você precisa falar daquele a quem você foi chamado para testemunhar. E a testemunha é aquela que tem que falar o que viu, o que ouviu. Testemunha falsa é crime. E no reino de Deus a gente só pode falar a verdade. Então, se nós falamos de Jesus, estamos falando da verdade. Ele é a verdade absoluta. Então você é testemunha viva. Você não viveu com Jesus. Você não viu Jesus. Você não ouviu Jesus. E como é que você pode testemunhar daquilo que você não viu, não ouviu? Se a testemunha ela não pode falar daquilo que não viu e do que não ouviu. Você é uma testemunha de fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Então a sua crença, a sua fé manifesta o Espírito Santo para que você seja usado como testemunha daquilo que muita gente ainda não viu, não sentiu e não ouviu. Então, Jesus disse, olha, recebereis poder, eu descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas. E aí vem agora os territórios que naquela época o Senhor deixou aqui para que os discípulos soubessem por onde eles iam começar. Jerusalém, Judeia, Samaria, e aí vem os confins da terra. Então, tanto o derramar do Espírito Santo, quanto a manifestação, a testemunha, a palavra, não ficaria só em Jerusalém. E não ficou. Chegou no Brasil, chegou na África, chegou na Europa, em outros países, do Oriente, em continentes, para que a gente pudesse entender que o trabalhar de Jesus, o trabalhar de Deus, foi para que todo mundo pudesse receber essa mensagem e também a manifestação do Espírito Santo. Quando Paulo
Pedro, outros discípulos, faziam suas viagens missionárias, e eles chegavam num lugar, eles perguntavam: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês ouviram falar? Porque não tem como você receber o Espírito Santo se você não ouve falar dele. E aí alguns não receberam. E aí os discípulos iam, os apóstolos iam e oravam. E automaticamente, pondo as mãos, eles recebiam o poder, a autoridade do Espírito Santo. Então, a manifestação do Espírito Santo é algo que é notória. Porque quando você vai ler lá em Atos, que eu não tenho aqui o capítulo agora, você vai ver, depois eu posso ver isso para vocês, que havia um mágico que queria comprar o poder de Deus. E o que é que acontece? Ele recebeu uma chamada por aquilo que ele achou que podia comprar com dinheiro. Então nós entendemos, como pentecostais que somos, que há uma manifestação. O corpo que nós temos, recebendo o Espírito Santo, vai haver algum movimento. Só não vai haver transe. O Espírito Santo não coloca ninguém em transe. Você fica em consciência. Mas o seu corpo, por ser um corpo pecaminoso, carne, você sente alguma coisa. Virtude, poder, alguma coisa que você ainda não sentiu, ou você já sentiu e sentiu novamente. E isso foi manifestado em povo, um certo mágico na época, feiticeiro, ele queria comprar isso, ele não pôde. Então eu entendo que quando o Espírito Santo se manifesta, ele sempre vai deixar sinais. A igreja desse século XXI, ela perdeu um pouco os sinais. E não são os sinais que eu falo de pular, de rodopiar, de falar em línguas. É muito mais aquém disso. Você quer ver uma coisa? Eu não concordo com aqueles pregadores que andam na rua pregando o evangelho. Amém, tem que pregar lindo, mas pregando falando em línguas. Não vai edificar ninguém ali. E às vezes alguém vai falar até mal. Porque quem fala em línguas edifica-se assim mesmo. E não venha para cá dizer que eu não me controlo. Opa, peraí, tem alguma heresia aí. Você se controla assim falando em línguas. Porque a Bíblia diz que o Espírito é submisso ao profeta. Não é o Espírito Santo, é o Espírito do profeta. Então eu posso orar, eu posso falar em línguas, posso orar em línguas, eu posso orar normal. Porque o Senhor me deu essa autoridade. Mas o mundo, voltando aqui, o público cristão está perdendo um pouco da essência da autoridade. E talvez a gente diga: cadê os milagres? Será que é falta de busca? Será que é falta de seriedade? Será que a gente está perdendo um pouco o foco da santidade? E a gente não percebe que a manifestação do Espírito Santo depende da nossa busca e do nosso comportamento. Quem está entendendo aqui? Amém. Não é simplesmente, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a minha vida. Há uma busca, há uma posição, nível de comportamento, para que a gente entenda que o poder manifestado do Espírito Santo não está submisso a mim. Eu é que estou submisso à autoridade, ao poder do Espírito Santo. Então, primeira coisa, Jesus disse, no verso 5, que isso aconteceria não muito tempo depois. No verso de números 8, Jesus permite que eles tenham esperança da descida do Espírito Santo, mas que haveria uma missão depois disso. Primeira coisa, para você começar algo para o reino, você precisa ser
batizado com o Espírito Santo. Buscar a manifestação do Espírito Santo. Não existe obra sem o Espírito Santo. Nem tem que fazer. Todo cristão pode buscar essa obra, essa manifestação. Em Atos, aqui, foi um dos derramamentos, foi o primeiro. Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, Pentecostes. Mas o Espírito Santo continuou a ser derramado depois. Ele não parou. Então o Espírito Santo desce e os apóstolos são capacitados para um ministério. Você lembra quando Jesus começou o ministério? Depois que ele alcançou a idade, naquela época, a idade maior, a idade para o ministério, para a chamada, e ele foi batizado nas águas. E ali a gente conhece toda a história, quando João Batista desce, Jesus nas águas, e ele levanta, aparece ali a figura da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus ali, em matéria, ele era Deus, mas era homem também, a pomba e a voz do céu, então a Trindade estava ali manifestada. Ali começa o ministério. Jesus é capacitado de uma forma de um cumprimento, mas ele era Deus. Mas como homem, ele precisava passar por isso. Ele precisava descer as águas, ele precisava padecer, ele precisava pregar o Evangelho, para que tudo fosse cumprido da forma que o Pai permitiu. Na nossa vida é desta forma. O Evangelho não é bagunça, irmão. Presta atenção. O Evangelho não é bagunça. O Evangelho é ordem. Se alguém acha que vai para o céu bagunçando, se comportando de qualquer forma, seja pastor, seja membro, seja quem for, não vai. O inferno é organizado, já falei aqui. Tem a sua hierarquia. O céu também é organizado. A igreja, muito mais. Tem que ser muito mais do que o inferno. Então a gente quer viver um tempo de vitória, um tempo de sinais, um tempo de manifestar o Espírito Santo, um tempo de ser usado pelo Espírito Santo sem organização. Infelizmente eu tenho que falar algo. O inferno vai dar 10-0 em alguns crentes desorganizados. Infelizmente. Pode ser que for pastor ou membro, músico, obreiro, seja lá quem for. Alguém que não tem função na igreja, seja quem for. Se não for organizado, vai tomar de 10-0. Vai tomar de lavada do inferno. E a gente diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas que igreja? Quando a gente diz isso, parece que a gente está blindado com qualquer comportamento. Não, a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas cadê a posição da igreja? Que tipo de igreja nós estamos falando? A igreja relaxada? É essa que vai vencer contra o inferno? Não! Nós precisamos nos colocar na posição. Porque o nosso comportamento diz muito sobre quem somos. Você quer ver uma coisa? Eu estava vendo um pastor dando uma entrevista, acho que era num podcast. Não, ele estava ministrando numa igreja. E ele colocou o exemplo de da igreja dele, eu acho, era da igreja de alguém, que o baterista tinha subido da igreja, baterista. E aí ele ligou, ele mandou mensagem, irmão, cadê você? Aí disse que tirou foto, a bateria vazia, e mandou para o baterista, cadê você? A bateria está vazia. Aí um cidadão meio que, raiz de amargura, não sei. Aí mandou mensagem para ele, só me lembrou, se lembrou de mim por causa da bateria. Ô irmãozinho, é claro que é por causa da bateria, porque a gente lembra das pessoas por aquilo que ela faz e o que ela é. Eu tenho que sentir saudade de você por aquilo que você faz também, o que você é. Seria fácil lembrar de você e não lembrar do que você é para o reino?
Existem pessoas que elas não são resolvidas na sua alma. E por mais que alguém tente lembrar dela e ajudar, sempre vão achar que está tentando tirar proveito. Mas você sempre vai ser lembrado por aquilo que você é e por aquilo que você faz. Amém. Amém. Porque se você não faz e não é, no reino de Deus, o diabo e o inferno vai estar sempre acima de você e de mim. Eu quero que você lembre de mim por aquilo que eu sou e que eu faço, que é muito pouco, que é pouquíssimo. Eu vou lembrar de você por aquilo que você é e que você faz no reino. É melhor do que eu achar que você é um zero à esquerda. E eu sei que você não é. Então tem muita gente que está pensando que a igreja que é blindada é uma igreja à la vontade, que vive como quer, se comporta como quer, anda como quer, fala como quer, congrega como quer. Não! Tem que ter organização. Se quer vencer o inferno, tem que ser melhor do que o diabo e os seus demônios. Verdade. Se quer ser usado pelo Espírito Santo, tem que ser melhor do que você era quando era do mundo. Porque no mundo, nós éramos instrumentos do diabo. O diabo nos usava para tudo o que é tipo de pecado. Hoje nós lutamos. E a santidade que está sobre nós, queridos, ela tem que a cada dia subir o nível. Porque às vezes a gente acha que já chegou no nível, né? Não estou no patamar do super crente. Opa, agora ninguém me vence, o diabo não me vence. Epa, tem que continuar a guerra. Amém. Eu quero dizer para você que a guerra não acaba até que a trombeta toque. Quando a trombeta tocar, não, acabou. Mas você agora vai estar num paraíso e não vai precisar mais lutar. Mas enquanto você está na terra, vai ter que guerrear, vai ter que orar, vai ter que jejuar, vai ter que se comportar como crente, falar como crente, vai ter que se vestir como crente, vai ter que dialogar como crente, se relacionar como crente, tudo como crente, para que assim o Espírito Santo use você. O Espírito Santo não vai usar qualquer um, ele vai usar crente. Ele vai usar aquele na qual tem promessa. Fica na posição, fica em Jerusalém, e recebereis o Espírito Santo, e aí sereis minhas testemunhas. Então não adianta querer ser testemunha de alguém que você não conhece. Ah, mas eu conheço Jesus. Jó também conhecia Deus. Lembra? O que ele disse? Conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então tem crente assim, conhece Jesus, mas não tem experiência. Eu quero dizer para você, a melhor coisa da vida de um crente é ter experiência com Jesus. É você acordar de manhã e dizer: Jesus falou comigo. É você acordar de manhã, dormir à noite e dizer: Jesus esteve comigo. Isso aqui é por causa de Jesus. Eu estou nesse momento, nesse instante, nesta fase, porque Jesus está comigo. Esse século é o século que, infelizmente, vai desviar muito crente. Porque é o século que o diabo ele sabe que está chegando o fim e ele está investindo muito mais. As coisas estão muito piores. Eu estava vendo o pastor Josué Brandão ministrando uma das suas ministrações bem rápido. Ele disse: irmãos, não espere as coisas melhorarem. E não é terror de pregador, não é pregação da desgraça, é a verdade. Não espere as coisas vão piorar. E o interessante é que eu não tenho conversado esses dias com pastores. Às vezes eu troco mensagem com o pastor Jair de outras coisas, mas eu converso sobre o dia a dia, sobre teologia, sobre os acontecimentos, os fatos dentro da igreja. Não converso. Mas os pastores estão com o mesmo pensamento. E o que ele falou hoje é o que eu tenho pensado. Vai chegar um momento que já está chegando,
é que muitas igrejas, os pastores vão ser proibidos de pregar o que pregam hoje. Ele disse, olha, vai ter um momento que eu não vou poder falar o que eu estou falando agora. E aí o que a gente vai fazer? Se a gente não tiver mais crente do que hoje? A gente não vai suportar. Muitos cristãos vão ceder. Porque não vão estar preparados para vivenciar um território que já está sendo pronto para esse anticristo. E que muita coisa vai tirar de você o seu direito, a sua liberdade. Não pense que as coisas vão ser mais fáceis, porque não vão. Todo dia tem uma notícia ruim para a igreja. E aí o que a gente vai fazer? Viver pela fé, irmãos. Ou a gente é mais crente ou a gente não sobe. E aí? O que você prefere? Então esse é o momento da igreja buscar mais a santidade e buscar mais o Espírito Santo. Sabe por quê? Jesus disse, olha, eu enviarei um outro Consolador. A gente falou muito sobre o Espírito Santo, sobre pessoas, características, nessas últimas aulas da escola bíblica. E Jesus disse que o outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, você tem o maior professor na sua vida, que te ensina tudo, que te ensina a andar como crente, que te ensina a ter um relacionamento, um casamento como crente, que te ensina a educar os seus filhos como os filhos na igreja ou em casa cristãos, te ensina a ser alguém diferente no seu trabalho, na sua faculdade, te ensina a ser cristão, a falar como crente. Então, se o Espírito Santo não estiver sobre nós não teremos um guia perfeito, porque nós não sabemos andar em perfeição, irmãos. Nós já nascemos no pecado, na imperfeição. E o salmista deixa bem claro isso: em iniquidade fui formado, em pecado concebeu a minha mãe. Nós não nascemos em santidade, em perfeição não. Quando nós ressuscitamos com Cristo, aí o que é perfeito passa a viver em nós. Irmãos, isso é privilégio. E muita gente não tem levado isso em conta. Tem gente que está vivendo essa vida como se fosse viver só na terra. E depois da morte não vai acontecer nada. Tem gente que não está preocupado com o futuro. Eu vou dizer para você, se preocupe com o seu futuro. Para onde você vai? Onde você vai passar a sua eternidade? Porque tem muito crente que está desistindo já de pensar na eternidade. Parece que é um conto de fada. E Satanás está investindo pesado para que essa geração perca o foco e não receba a manifestação do Espírito Santo. Porque Satanás sabe que o Espírito Santo, uma vez derramado sobre a igreja, capacita a igreja para um grande ministério. Então eu quero dizer para você que quando você busca o Espírito Santo, você está sendo capacitado, capacitada a ser melhor do que ontem. Amanhã você será melhor do que hoje. E tudo que você receber do Espírito Santo vai ser também manifestado e passado para outros. Porque através da imposição de mãos, Deus usa pessoas para manifestar a sua unção. A unção também é capacitação para o serviço. A unção só vem do céu. Amém. Amém? Amém. Essa capacitação para o serviço, ela vem do céu, através de manifestações que o Espírito Santo mesmo usa pessoas. Então unção não se compra. Diga, unção não se compra. Diga, unção não se vende. Diga, unção não se troca. E não se negocia. Então a unção, ela vem, a capacitação para o serviço, ela vem com imposição de mãos. Ela vem através de uma hierarquia. Então não adianta alguém se levantar hoje, abrir uma porta e dizer, eu sou pastor. Não é. Não é reconhecido. Biblicamente, teologicamente, não é pastor. Ele tem que receber a unção, ele tem que receber a capacitação através de imposição de mãos. Que se não houver isso, ele não pode ser
consideravam pastor. Então, muitas pessoas, como eu disse no início, trouxeram isso como status. Pode ser chamado de pastor, de bispo, de apóstolo, de evangelista, de outra coisa, mas se não houver imposição, se não houver a unção transpassada, não é legal. Mas o povo não entende isso. E acha que o evangelho é um oba-oba. Quando eu disse que o inferno é organizado, é assim. Outras seitas, heresias, religiões também são organizadas. Lá dentro do centro deles, eles têm a sua hierarquia, eles têm a manifestação, eles têm os seus níveis. Alguns vão passar um tempo em tal lugar, um lugar fechado, outros vão ter que fazer algum tipo de reverência. Eles são organizados. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os da luz. Nas suas obras, nas obras das trevas. Porque a igreja na obra da luz, infelizmente está devendo. Irmãos, não dá para a gente achar que essa é a igreja que vai vencer o inferno. Uma igreja que só vive atrasada, uma igreja que só chega atrasado, só chega correndo, não dá tempo de orar, uma igreja que não ora, que não jejua, uma igreja que faz de qualquer maneira para bater ponto. Não! Para que está feio. É essa igreja que diz que é organizada, que as portas do inferno não prevalecerão. Primeira coisa, essa igreja que nós estamos falando, que é recebida e usada pelo Espírito Santo, ela tem que ter moral para falar. Por isso que crente que é crente se preocupa com a imagem. Porque quando você for cobrado por alguém, alguém vai falar de você. Vai falar do seu caráter cristão. Não quero fulano orar por mim, não. Eu sei onde fulano tem andado, com quem tem andado, com quem tem falado. Xinga, berra, mente. Não vai colocar a mão em mim, não. Ah, meu irmão. Esse não é o tipo de crente que tem o Espírito Santo, não. Você acha que o Espírito Santo está usando ele para mentir? Para fazer coisa errada? Não. Ah, pastor, mas não é perfeito. Eu sei que não é perfeito. Mas aquele que está em você vai manifestar em você o que é perfeito para que você faça uma obra perfeita. Não queira fazer aquilo que o Deus comissionou você para fazer de qualquer forma. Se organize para que o nome de Deus seja glorificado. Não estou dizendo que é para você ser o melhor santo, a santa ronda, para fazer alguma coisa para Deus, porque tem muita coisa que você vai fazer que muitas vezes você não vai precisar nem abrir a sua boca. Só o seu comportamento vai falar quem você é, de onde você veio, para onde você vai, quem está em você, o Espírito Santo e os sinais que se manifestarão na tua vida. Então se organize para que Deus te use. Quer ver uma coisa? Você, mulher, você organiza a sua casa? Pelo amor de Deus. A mulher ela é muito organizada. Profetizo, né? Que todas aqui são. Então ela tem a sua tarefa, já acorda pela manhã, quem tem filho, já vai dar um cafezinho, vai dar um mingau, já vai dar banho. Quem vai trabalhar, deixa tudo pronto um dia antes. Tem a casa para arrumar, né? Quem não tem secretário em casa tem que fazer sozinha, ou com o marido, ou com os filhos, vai divide. Vai fazer comida, limpa a casa, deixa tudo arrumadinho, organizado. Porque ela sabe que ali é um bem, é um ambiente que vive. Guarda-roupa. Não vou. Mistério, irmão. Eu falei do guarda-roupa. Não vou lá ver o seu nome. É um lugar onde muitas vezes, um lugar íntimo, e que muitas vezes alguns de nós não se preocupam em arrumar sempre. Menos a minha cunhada, né? Não é que eu olho não, porque eu sei que ela é bem organizada disso. O Thiago está ali, o marido dela.
tudo é organizadinho. E Vitória vai no mesmo caminho. Então, geralmente o guarda-roupa a gente tem um lugar que a gente não arruma muito, né? Porque a gente diz assim, ninguém vai ver, ninguém vai olhar, depois eu arrumo. Tal dia eu arrumo. Aí tá lá, às vezes roupa pra cima e pra baixo, misturando camisa, calça, tudo misturado, short, bermuda. E aí você vai procurar uma coisa, tá tudo misturado. No dia que você diz assim, vou organizar o meu guarda-roupa, você passa um tempo ali muito maior do que se ele tivesse meio organizado, não é? Esse tempo que você perdeu, você poderia estar organizando outra parte da sua casa. Presta bem atenção. O crente, ele tem perdido tempo também na sua vida. Porque se ele tivesse uma parte organizada, ele não perderia tanto tempo fazendo outras. Por isso é que o Espírito Santo não atua tanto. Porque a gente está todo o tempo tentando organizar aquilo que a gente mesmo bagunça. Não era bom a gente estar sempre organizado para sempre o Espírito Santo está usando na nossa vida? Então eu quero falar, queridos, algo muito interessante, que nós estamos aqui para lavar roupa. Se a nossa congregação, se eu e você, se nós como corpo não formos organizados, nós também seremos um mau exemplo para aqueles que estão do nosso lado. Talvez não vai olhar o seu guarda-roupa, que é um lugar de intimidade, mas vai olhar a sua vida. Ou você pensa que ninguém observa você. Ninguém observa o pastor Elcio, só aqui no culto. Ninguém olha por onde eu ando, como eu dirijo, como eu falo na rua, como eu me comporto, como eu me comporto e falo e demonstro a minha vida nas redes sociais. Ninguém me olha. Ninguém me observa. Claro que sim. Eu ainda vou te dizer mais. É para observar, sabe por quê? Porque quando me observa você, está tentando ver alguma coisa que concerne a sua imagem de cristão. Eu posto algumas coisas lá nos meus status, e às vezes eu tenho tanta gente que eu nem sei. E às vezes sempre aparece alguém lá para ver o que eu posto. E tem pessoas que não tenho nem contato assim. Na igreja sim, tudo bem. Mas tem pessoas fora daqui da igreja, pessoas que já congregaram aqui, pessoas do meu trabalho. E toda vez que eu posto algo, vai lá observar. E eu acho interessante, sabe por quê? Porque se você posta só besteirol, desculpa a expressão, abobrinha, baboseira, sabe? Ninguém vai se preocupar em estar olhando o seu status. Vai te chamar de meninão, de meninona, de bobão. Não é? De abestado. Mas quando vê que é você, que tem um caráter cristão, que tem coisa boa para edificar, vai lá. Às vezes eu converso com minha mulher, fulano aqui, entrou no meu status. Ela entrou no meu também. Porque a maioria de pessoas que a gente conhece, eu e ela, conhecemos fora daqui da congregação, são pessoas que nos conhecem como cristãos, como pastores. Então sempre vai olhar alguma coisa para ver se concerne a minha chamada como pastor ou aquilo que eu prego. Agora eu sou perfeito? Não. Eu falho, como você. Mas a gente precisa tentar ser melhor, até do que aquilo que a gente prega, do que a gente fala. Eu estou pregando aqui, mas eu tenho que ser melhor do que eu falo aqui. Porque aquilo que eu estou pregando, eu preciso aplicar na minha vida. Nem sempre vai ser. Nem sempre eu vou conseguir aplicar tudo. Mas eu tenho que fazer com que aquilo que eu prego, primeiro, faça efeito em mim, seja uma referência. Então, amados, eu vou dizer para você algo. Buscar o Espírito Santo e receber o Espírito Santo é algo muito sério e de muita responsabilidade. Se você busca Ele, recebe Ele, pede unção, você tem que dar conta daquilo que você está buscando e do que você já recebeu. Se você somente pede e não sabe para quê, e você tem que pedir, você tem que pedir. Mas se você pede e não sabe para que serve, é como se você fosse, eu e você, fôssemos um zero à esquerda. Eu quero falar para vocês que o diabo ele sabe a autoridade que está sobre a sua vida, sabia disso? Ele sabe o poder que está sobre você. Sabe como é que ele sabe que você tem autoridade e poder? Quando você busca isso.
Não é simplesmente por eu dizer sou cristão, sou pastor. É por buscar. O diabo não suporta crente que ora. Dobre o seu joelho em casa, na igreja. Espere o resultado. Não, espere o resultado. Você pode ter certeza de uma coisa: Satanás não vai estar perto de você. E depois vai ter resultados. Irmãos, a gente tem que tirar essa preguiça espiritual da nossa vida. Às vezes você não vai estar dobrado o joelho, mas você vai estar orando. Talvez você não consiga, não esteja no momento que você possa dobrar o joelho, está na rua, está no ônibus, está no metrô, está dirigindo. Aí você está orando. Senhor, vai lá. Senhor, abençoa aquela pessoa. Senhor, cura aquela vida. Cura aquela pessoa que está com essa enfermidade. Senhor, me guarda, me livra do mal. Vai orando. Vai buscando o Espírito Santo. E Ele vai te capacitando. Amém? Amém. Então, Jesus, antes da sua ascensão, permanece por 40 dias ainda instruindo o povo. Eu quero dizer para você que o Senhor ele tem o tempo necessário para ensinar a igreja como ela deve andar. Queridos, nós seremos eternos aprendizes, eternos discípulos. Você não sabe tudo não. Eu não sei tudo não. Vai ter um momento que a gente vai parar e dizer: eu pensei que eu sabia isso. Eu tinha até lido isso já. Eu já tinha até ouvido pregar sobre isso, mas agora é que eu estou entendendo, eu não sabia que era assim. E aí você vai saber que quanto mais você busca, mais você precisa buscar. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Então eu quero falar que quando você busca, não é o suficiente para você parar de buscar. Querido, não tente resolver os problemas de uma vez só. Resolva cada dia um pouquinho e o resultado vai chegar. Não ache que as coisas vão acontecer de uma hora para outra. Você vai buscando e as coisas vão acontecendo. Se a gente não souber esperar, a gente desiste das coisas. Tem muita gente assim, que desiste das coisas porque não querem aprender a esperar. Mas vamos entender que quanto mais você espera, mais você está dando tempo para que Deus faça a obra dele completa na sua vida. Amém. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quando você clama, você tem que entender que existe um tempo para isso, para o resultado. Entre o clamor e o resultado existe um tempo. Não é de imediato. Amém? Amém. E essa é a geração de ansiosos, de imediatistas. Preciso fazer agora, porque não vai dar tempo amanhã. Quem disse isso? Quem foi que disse isso a você? Preciso que seja dessa maneira, porque se não for dessa maneira, vai ser da outra, e da outra eu não quero. Sabe por quê? A gente está deixando Deus de lado, quando Ele tem que tomar a decisão dele, não a nossa. A nossa decisão nós vamos tomar. Aquilo que a gente tem que fazer, nós vamos fazer. Mas às vezes tem coisa que Deus precisa fazer, a gente não deixa. Irmão, a gente não deixa Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer. Até dizemos: olha, Deus está nas suas mãos. E a gente coloca na mão de Deus e toma. Porque isso é um crente imediatista. Não quer esperar, quer o resultado logo. E aí atrapalha mais a sua vida. Mas essa noite eu quero convidar você a estar de pé para orarmos juntos por isso e aprendermos a esperar no Espírito Santo, que a manifestação dele vai fazer com que eu e você venhamos ser melhores em nível de santidade, em amadurecimento, em busca
Organização. Igreja organizada é aquela que vai crescer e que vai prosperar. Amém? Toda vez que você organizar a sua casa, você vai lembrar da sua vida. Toda vez que você varrer sua casa, seu quarto, sua sala, sua cozinha, você vai lembrar que você também precisa ser limpo. Você precisa ser organizado. Toda vez que você arrumar seu guarda-roupa, o seu armário, você vai lembrar que você precisa fazer isso com a sua vida. Em nome de Jesus. Por favor, igreja do Senhor, se organize. Igreja do Senhor, seja melhor. Igreja do Senhor, faça as coisas de maneira ordeira. Igreja do Senhor, sejam os primeiros a estarem de frente com a obra, com o altar do Senhor, porque nós estamos sendo assistidos. O mundo nos assiste. O mundo está querendo ver em nós aquilo que eles não acham lá fora. Que o Espírito Santo te capacite. E Ele te capacite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Tua glória. Glória a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Deus, tua glória, tua glória, por tua glória, Senhor, por tua glória, não há nada igual, não há nada melhor, pode se comparar com a esperança divina. Em tua presença, eu provei de vir do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em tua presença, em tua presença, em tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
capacitado por esse Espírito para testemunharmos daquilo que nós não vimos, mas sabemos que existiu o Salvador, aquele que vive hoje e reina eternamente. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E nós seremos a testemunha dele. Para onde nós formos, não nos envergonharemos de dizer: sou testemunha do Senhor. Que possamos nos organizar como cristãos para que as coisas sejam melhores, para que as pessoas olhem para nós e vejam referência e digam: aí é um crente que não é bagunceiro, aí é um crente que não anda de qualquer forma, aí é um crente organizado. Essa vai ser a sua referência, esse vai ser o seu status, essa vai ser a sua unção. Isso vai levar você a lugares diferentes, a lugares altos, e vai fazer com que o nome do Todo-Poderoso seja glorificado na tua vida. Há manifestação do Espírito Santo sobre esta igreja. Existe a manifestação do Espírito Santo sobre este lugar, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Deus manifestará a glória, a honra dele sobre você. Deus te usará. Deixa ele te usar. Deixa ele usar as tuas mãos. Deixa ele usar os teus pés. Deixa ele usar os teus lábios, a tua boca. Deixa ele usar as palavras que saem de dentro de você. Palavras que vão edificar, palavras que vão salvar, palavras que vão curar enfermos, palavras que vão construir dentro de pessoas aquilo que muitos não viram e não conseguiram lá fora, porque o mundo é destruição, o mundo é barreira para Cristo, para o reino, mas você será um instrumento para as vidas que estão lá fora. Receba nesta noite a capacitação do Espírito Santo sobre a tua vida. Você é um canal de Deus. Você é um vaso escolhido. Você é uma fonte que jorra. O Espírito Santo está sobre você. Ele vai ser derramado sobre você. Ele vai manifestar os dons sobre a tua vida. Ele vai te usar. Então receba em nome de Jesus e tome posse. Amém? Dê um aplauso a ele. Aleluia. Receba nessa noite e leve para onde você vai a capacitação do Espírito Santo, a unção que o Senhor já transmitiu para a igreja, já foi delegado para a igreja. A igreja precisa tomar posse, só isso, tomar posse daquilo que é seu. Amém, amados? Deus abençoe, vai em paz, debaixo da graça do Senhor, em nome de Jesus. Beijo no coração.